Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática EJA, etapa 7. E hoje a gente vai fazer um pouquinho de atividade, exercitar, treinar, reforçar, revisar, professor. Conteúdo da geometria analítica, estudo da reta, equação da reta. Você viu em aulas anteriores como que nós fazíamos para calcular a distância entre dois pontos. Eu pedi que vocês aprendessem aquela relação, vocês ainda lembram, não é verdade? Distância entre dois pontos é a raiz quadrada, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Lembrou? E a equação da reta? Durante as aulas, nós percebemos que dependendo como a situação problema se apresente, dependendo dos dados que a questão vem a trazer para a gente, nós podemos estar tomando caminhos diferentes para a obtenção dessa equação da reta. Sendo que, caso esta reta nos forneça o ângulo, professor, em relação ao plano horizontal, eu vou atrás do meu coeficiente angular. Você já sabe como é que funciona a sistemática dessa aula. Como é uma aula de revisão, é uma aula para a gente exercitar e esclarecer dúvidas, a minha orientação para você que está acompanhando a aula nesse exato momento é: a gente passa situações, problemas a partir de alguns exemplos, fundamenta o conteúdo de forma rápida e na hora que chegar nas atividades, você vai lá, tenta fazer sozinho. Mas como assim? Você viu a atividade? Aperta o pause, tenta fazer sozinho, finalizou, aperta o play e acompanha o desenvolvimento com a gente. A gente vai ficar aqui na torcida para você estar acertando cada uma dessas questões. Tá no ponto, caderninho? Vem cá comigo. Olha aí na tela, conteúdo, geometria analítica, estudo da reta. Vamos fazer uma revisão bem bacana aqui do conteúdo, começando com algumas definições. Recordar em meio a essas atividades a condição de alinhamento de três pontos, que é importantíssima para que a gente consiga encontrar a equação geral da reta, vai precisar das matrizes, vai precisar dos determinantes, vai puxando na memória aí. E, professor, não estou lembrado disso que o senhor está falando aí, não. Matrizes, determinante, dá uma espiada depois na plataforma do canal Educação, procura as aulas anteriores, que você vai ver. Eu acredito que a nossa última aula, anterior a esta, procura pela data que você vai verificar lá, condição de alinhamento de três pontos, cálculo do determinante de uma matriz, justamente para chegarmos na equação geral da reta, professor. Fazendo o estudo dessa reta a partir da inclinação e a obtenção do coeficiente angular. Objetivo, professor? O objetivo seria que nós consigamos reconhecer a condição de alinhamento e, principalmente, acharmos o coeficiente angular. Prof, eu posso simplesmente achar a equação geral de uma reta simplesmente conhecendo um dos pontos que pertence a esta reta. Então, a equação da reta de coeficiente angular M. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Está aqui, professor. A equação da reta de coeficiente angular M, que passa por um ponto A, que tem a abscissa x ordenada y, professor, pode ser encontrado simplesmente pela tangente do ângulo. Lembrou agora? Como assim, professor? Tangente do ângulo. Meus amores, se vocês observarem nesta reta, abaixo da reta na realidade, você tem alguns triângulos aqui, ó. Você tem um triângulozinho aqui, ó. Conseguiu visualizar? Você tem um triângulozinho aqui, ó. Você tem vários triângulozinhos abaixo desta reta. Se eu perguntasse como é que eu faço para achar essa distância aqui, professor? Cara, essa distância aqui é você pegar esse y e subtrair do ya. Vai ser y menos ya. Como é que eu faço para achar essa distância aqui? Professor, essa distância vai ser x menos xa. Aí você pode estar se perguntando, professor, eu vou ter que ficar escrevendo esse monte de letrinha aí? Não, meus amores. Lá no plano cartesiano, quando ele já te der a reta no plano cartesiano, no lugar daquele y vai ter um valor, no lugar daquele ya vai ter um valor. Então, para você encontrar essa distância aqui, professor, é só você subtrair esses valores. Para você encontrar essa segunda distância, é só você subtrair
esses valores aqui. Então, eu posso dizer que o meu coeficiente angular M é, professor, sempre igual à tangente do ângulo, onde essa diferença que vocês estão visualizando representa para mim no triângulo o cateto oposto. Essa distância que é obtida por essa diferença representa para mim o cateto adjacente. Lembra lá? Professor, eu lembro sim. Tangente de um ângulo é sempre nós pegarmos o cateto oposto e dividirmos pelo cateto adjacente. Eu até pedi que vocês lembrassem disso aqui da seguinte forma. Vocês lembram lá do refri, professor? Que refri, professor? Olha o refri. K, professor, fazendo propaganda do refrigerante aí. Cateto oposto, cateto adjacente. Então, professor, conhecendo-se, professor, o meu coeficiente angular, encontrando-se o meu M a partir dessa tangente do ângulo, nós agora, conhecendo-se, óbvio, este ponto A, nós podemos substituir, professor, a ordenada deste ponto A, a abscissa deste ponto A e o nosso coeficiente angular, que nós vamos estar obtendo a equação que representa esta reta. Professor, eu quero exemplo com números, professor. Eu quero exemplo, porque aqui vai ficar y menos ya é igual a m que multiplica x menos o xa. Então, se você já encontrou, professor, o teu coeficiente angular, fica fácil de você montar a equação da reta. Vou pegar um exemplo para você. Olha esta reta aqui, professor. Está olhando? Estou, professor, estou olhando a reta. A reta, ela tem uma inclinação de 45 graus. Essa daí já facilitou para mim. Sabe por quê? Porque eu sei o ângulo, professor. Eu sei o ângulo. Então, se eu perguntasse para você, olha, eu quero que você monte a equação da reta, que é y menos ya é igual a m vezes x menos xa. Então, se a gente vai montar essa equação da reta, eu vou pedir que você encontre primeiro o coeficiente angular. Como é que nós encontramos... Deixa eu ver se eu fiz aqui. Opa, está aqui. Como é que nós encontramos o coeficiente angular? Eu acabei de colocar para vocês que o coeficiente angular é sempre igual à tangente do ângulo. O meu coeficiente angular vai ser igual à tangente de 45. O meu coeficiente angular vai valer exatamente 1. Vocês entenderam? Achei o M. Achei o M. E agora, professor, acabou, gente. Por quê? Você não já tem o ponto A, professor? Tenho. O ponto A tem valor de x igual a 7, tem valor de y igual a 1. Ou seja, esse 7 é o seu xa, este 1 é o seu y do ponto A. Então, só é substituir. Vai ficar como lá? Olha só. Vai ficar y menos o ya, que é 1, que é igual a m. Opa, professor, eu já sei quem é o m também. O m que nós encontramos deu 1. Então, vai ficar 1 vezes x menos o valor do xa, que é 7. Está aqui, gente. Essa expressão representa para a gente a equação geral da reta. Está bastando apenas que nós organizemos ela. Passa tudo para o primeiro membro ou passa tudo para o segundo membro. Tanto faz. Tá, professor, então revisa devagarzinho comigo. Eu tenho aqui a equação da reta. Eu já visualizei um ângulo. Eu estou vendo que o ângulo lá é de 45. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o meu coeficiente angular. O meu coeficiente angular, para o estudo da reta, o meu m é sempre igual à tangente do ângulo que ele te fornecer. No caso, tangente 45 é 1, professor. Achei o m. De boa, professor. Continua. Agora que eu achei o m, professor, está aqui o meu coeficiente angular. Estou repetindo a mesma situação, caso você tenha ficado com um pouquinho de dúvida. Professor, eu já conheço o ponto A. O ponto A tem abscissa 7 e ordenada 1. Então, eu vou substituir, professor, nesta relação aqui, professor, que foi o que nós fizemos agora há pouco. Professor, ao substituirmos, professor, nós chegamos nessa expressão,
organizamos a expressão e a equação da reta, a equação geral que representa aquela reta com um ângulo de 45 é x menos y menos 6 igual a 0. Tudo bem até aí? Certeza? Professor, de boa, tranquilo. Qual que é a outra forma que eu tenho para estar trabalhando isso? Você lembra da primeira série do ensino médio, EJA etapa 6? Ano passado, professor, ano passado. No ano passado, quando foi apresentado, se você tiver visto, lógico, função do primeiro grau, a gente viu que a reta na função do primeiro grau, ou melhor, o gráfico que representa a função do primeiro grau é sempre uma reta. E a lei de formação, a função do primeiro grau propriamente dito, seria a equação geral desta reta. Então, aqui na nossa situação, para a gente pensar de outra forma, eu vou precisar que vocês observem duas coisinhas. Primeiro, eu preciso de um par ordenado, eu preciso de um ponto que pertence a essa reta. Nós já temos, professor. Nós já temos aqui o ponto A. Vou botar a canetinha. Nós já temos o ponto A, que tem valor de x7, de y1. Beleza. Nós já temos também esse ângulo aqui, professor. Então, eu já tenho como achar o meu coeficiente angular. Coeficiente angular é tangente do ângulo. Coeficiente angular, quanto que é, professor? Tangente de 45 dá exatamente 1. Pronto, professor. A outra forma de você pensar é a seguinte. A equação da reta, ela também pode ser obtida obedecendo essa lei de formação. Y é igual a x mais b, ou y é igual a mx mais n. Eu escrevi a mesma expressão, só que eu quero que você entenda que dependendo do livro onde você está estudando, dependendo do site, se é pela internet, eu quero que você entenda que esse coeficiente angular m, que é a letrinha que nós utilizamos na geometria analítica para representar o coeficiente angular, na função do primeiro grau, ela também pode ser representada por essa letrinha azinho, tá bom? É porque na geometria analítica, professor, esse azinho ele representa outra coisa. E esse meu n aqui, professor, caso você esteja estudando, é o teu bzinho. Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos pegar essa lei de formação que eu acabei de colocar aqui para você, y é igual a mx mais n, e eu vou pegar o par ordenado e vou substituir nela. Se y é igual a mx mais n, e eu conheço, professor, um par ordenado, esse par ordenado pode ser substituído nesta função. Mx mais n não é igual a y. Qual foi o par ordenado que ele deu para a gente? 7 e 1. E, professor, nós já conhecíamos o valor do m. O m era 1. Então, se eu substituir aqui, ó, vai ficar o m, que é 1, vezes o x, que é 7, mais o n que eu quero descobrir, é igual ao y, que é 1. Resolvendo esta conta, 7 mais n é igual a 1. N é 1 menos 7, n vai ser igual a menos 6. Agora, eu só vou montar essa expressão aqui, ó. Vai ser y é igual, o m, que é 1, professor, vai ficar 1x menos 6, professor. Passa tudo para o segundo membro. Se eu passar tudo para o segundo membro, vai ficar x menos y menos 6, que é igual a 0, a mesma equação da reta que nós obtivemos pelas relações que eu apresentei anteriormente. Recordou? Agora a gente vai para as atividades. Agora é com você. Faz daquele jeitinho que eu te falei. Faz daquele jeitinho. Tu dá o pause agora, tenta fazer. Se você ainda não se sentir seguro para fazer, observa mais o exercício. Na hora que você se sentir seguro, você aperta o pause e tenta fazer sozinho. Pode ser? Olha só aqui. Ele quer a soma do coeficiente angular
com o coeficiente linear da reta que passa pelos pontos A1, 5 e B4, 14. Professor, como é que eu posso achar a equação geral da reta? Ou melhor, como é que eu poderia achar de forma rápida, professor, esses coeficientes? Pelo aquele segundo processo que eu apresentei para vocês agora. É um dos caminhos. É um dos caminhos. Então, peraí, professor. Nessa situação, o senhor acabou de colocar para mim que se eu conheço... Deixa eu botar o vermelhinho para ordenado, vai ficar melhor. Se eu conheço um par ordenado, ou melhor, se eu conheço dois, professor, eu posso substituir nessa expressão aqui, ó. Acabei apagando sem querer. X, Y, mx mais n igual a y. Você vai pegar o primeiro par ordenado, que é 1 e 5, e você vai pegar o segundo par ordenado, que é 4 e 14. Você vai substituir. Vai ficar m vezes o x, que é 1, mais o n é igual ao y, que é 5. Você guarda. Pega o segundo par ordenado, m vezes o x, que é 4, mais o n é igual ao y, que é 14. Esses dois pares ordenados, esses dois pontos que ele te deu, que pertencem a essa reta, acabam por originar um sistema de equações do primeiro grau, onde eu tenho que m mais n é igual a 5, e eu tenho que 4m mais n é igual a 14. Tudo bem até aí? O professor agora resolve ou pelo método da adição ou pelo método da substituição, não é verdade? Isso mesmo. Ficou m mais n igual a 5 e 4m mais n igual a 14. Professor, vou pegar aquela equação de cima, eu vou multiplicar ela por menos 1. Não, te juro, eu apaguei sem querer. M mais n igual a 5. 4m mais n igual a 14. Vou multiplicar a equação de cima por menos 1. Vou multiplicar a equaçãozinha de cima por menos 1, para a gente poder aplicar aqui o cancelamento. E vou reescrever ela aqui embaixo. Vai ficar, professor, menos m menos n é igual a menos 5. Quanto é que vai dar, professor? 4m menos m vai dar 3m. Cancela esse n com esse n. É igual a 14 menos 5. Dá exatamente 9. M é 9 dividido por 3. O nosso m é igual a 3. Nós acabamos de achar o coeficiente angular. Nós acabamos de achar o coeficiente angular. Vou já fazer. Deixa eu ver se eu ainda tenho um espaçozinho. Tem não. Eu posso fazer pela fórmula também, tá bom? Vou já mostrar para você. E, professor, e o n? Substituir em qualquer uma delas. Se eu tenho que m mais n, professor, é igual a 5, e o m é 3, vai ficar 3 mais n é igual a 5. O nosso n é 5 menos 3, o nosso n é igual a 2. Ele queria que você somasse o coeficiente angular com o coeficiente linear, ou seja, 3 mais 2 vai dar exatamente 5, professor. A alternativa correta, letra E de escola. Eu tenho até como encontrar o meu coeficiente angular fazendo a diferença entre os valores de y e os valores de x. Tipo, 14 menos 5 é o cateto oposto e 4 menos 1 seria o teu cateto adjacente. Mas aí nós só iríamos encontrar o valor do m. E o n, professor?
Aí a gente tinha que substituir na equação geral da reta. Então, quando eu forneço 2 pontos para vocês, é interessante que vocês desenvolvam um sistema. É mais prático, você já vai conseguir encontrar tanto o coeficiente angular quanto o coeficiente linear. Olha mais questões. Se não entendeu nessa aqui, você vai entender nessa outra agora. Lê comigo aí. Os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular ABCD e F de lado 1. Tudo bem? Tal que o ponto A tem coordenadas 1 e 0 e o ponto D tem coordenadas menos 1 e 0, como mostra a figura. Determine a equação da reta que passa pelos pontos B e D. Professor, ele quer a equação da reta que passa pelos pontos B e D. Aqui, professor, ó. Ele quer a equação da reta que passa por esses 2 pontos. Gente, para a gente conseguir achar uma equação da reta que passa por 2 pontos, eu tenho 2 caminhos para isso. Se eu conseguir descobrir o ângulo, professor, o ângulo que essa reta faz em relação à horizontal, fica super fácil. E eu acho que dá para a gente descobrir. Sabe por quê, professor? Esse ângulozinho que vocês estão visualizando aqui, no caso do hexágono, esse aqui, deixa eu pegar a canetinha. Esse aqui, gente, ó. Vocês acham que ele vale quanto, gente? O hexágono, eu lembro, professor, que o hexágono, ao traçarmos todas as suas diagonais, nós determinamos internamente a ele 6 triângulos equiláteros. Não é verdade? Professor, olha só. Nesse ângulozinho do jeito que está ali, eu acredito, professor, que aquele ângulo seja um ângulo de 30 graus, professor. É um ângulozinho de 30 graus. Com certeza, um ângulo de 30 graus. Então, eu já tenho aqui, professor, o meu ângulo, professor, que essa reta faz com o eixo X, com o eixo horizontal. Então, eu já posso dizer para você que o coeficiente angular dessa reta é igual à tangente do ângulo. Eu já posso dizer que o coeficiente angular é a tangente de 30 graus, ou seja, o meu coeficiente angular, quanto que é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3, gente. Acabei de achar o coeficiente angular. Acabei de achar o coeficiente angular. Professor, mas eu quero a equação da reta. Como é que o senhor vai fazer para achar essa equaçãozinha da reta que passa pelos pontos B e D, professor? Como é que o senhor vai fazer aí? Gente, você já conhece um dos pontos que passam, professor, pelo B e pelo D, professor, não era do B e do D? Era isso mesmo. Professor, o ponto D pertence a essa reta e o ponto D ele tem valor de x igual a menos 1 e valor de y igual a 0. Você tem o x do D e o y do D. Tá, professor, e o que eu faço com este par ordenado? Ou eu jogo direto na equação da reta, ou eu simplesmente substituo aqui. Eu sei, gente, que o y é igual a x, deixa eu botar a letrinha m mesmo para não confundir. Eu sei que o y é igual a mx mais n. Então, professor, ali o y é 0, que é igual. O m, você descobriu agora há pouco comigo que é a raiz de 3 sobre 3, vezes o x, que é menos 1, mais o n. Resolvendo esta conta, nós vamos ter que o nosso n vai ser menos, vai passar para o lado de lá, ele vai positivo. Eu vou repetir, que aí você acompanha a conta toda. Vai ficar 0, é igual a menos raiz de 3 sobre 3,
mais n. Se eu passar o menos raiz de 3 sobre 3 para o outro lado, o n vai dar raiz de 3 sobre 3 positivo. Professor, então eu já sei que o m deu raiz de 3 sobre 3, o n também deu raiz de 3 sobre 3, professor. Então, a equação geral da reta aqui vai ser o quê, professor? Se eu sei que y é igual a mx mais n, vai ser y é igual a raiz de 3 sobre 3 de x mais raiz de 3 sobre 3. Falta só o quê? Gente, você organizar ela, passar tudo lá para o segundo, passa o y para o segundo membro, você vai ter que a equação geral que representa esta reta, deixa eu ver como é que eu estou de espaço aqui, está faltando um pouquinho de espaço. Professor, meu diretor, você tem como colocar só um slide em branco para mim, depois desse aqui, só para me finalizar, para não ficar bem confuso. Quando eu digo passar, joga o y para o segundo membro, que é para a gente ter aquela expressão igualada a zero, gente. Aí vai ficar raiz de 3 sobre 3x menos y mais raiz de 3 sobre 3 igual a zero. Beleza? Você entendeu como é que você vai fazer aí? Professor, e esses denominadores 3? Você pode deixar. Ou, se você quiser, você pode tirar o MMC também. Porque pode ser que lá você encontre valores diferentes, só que aí não tem necessidade, não. Então, vai ficar como, professor? Vai ficar raiz de 3 sobre 3. Ficou raiz de 3, volta lá, deixa eu ver. Y, vou só repetir, y é igual a raiz de 3 sobre 3x. Raiz de 3 sobre 3x mais raiz de 3. Vai ficar como, professor? Vai ficar raiz de 3 sobre 3x menos y mais raiz de 3 sobre 3, que é igual a zero. Você já podia deixar desse jeitinho aqui. Ou, se você preferir, você poderia tirar o MMC dos dois membros, que ia ficar raiz de 3x menos 3y mais raiz de 3, que é igual a zero. Ela bem reduzida. Olha a equação da reta. Raiz de 3x menos 3y mais raiz de 3, que é igual a zero. Possivelmente você iria localizar a equação geral da reta escrita desse jeitinho que vocês estão visualizando aí. Agora, a parte que eu mais gosto, gente, e que é cobrada muito, mas muito mesmo nos vestibulares, é nós encontrarmos a área de um triângulo determinado pela união de 3 pontos deste plano cartesiano. Como assim, professor? Gente, a área de um triângulo é sempre 1/2 vezes o determinante da matriz resultante da localização desses 3 pontos. Espera aí, professor, me explica com exemplos. Se eu colocasse para você, memoriza aqui, ó, a área triangular é 1/2 do determinante que é obtido pela matriz, professor, dos 3 pontos fornecidos. Então, professor, só se for agora. O senhor tem quantos pontos aqui? 1, 2, 3. Professor, esses 3 pontos, eles originam uma matriz para mim, onde eu vou botar aqui o ponto A, 4, 0, o ponto B, 0, 0, e o ponto C, 0 e 6. Você completa com 1 aqui na terceira coluna, está aqui a matriz resultante daqueles 3 pontos. A gente aprendeu a trabalhar com essa matriz lá na condição de alinhamento. Puxa na memória aí. Professor, a área de um triângulo, conhecendo-se apenas 3 pontos, a união desses 3 pontos vai resultar nesse triângulo, é sempre igual 1/2 do determinante da matriz que eu produzo por esses pontos. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz? Professor, os sarros. Usa os sarros. Repete as 2 primeiras colunas. No caso, 4, 0, 0.
e 0,06. Vamos calcular o determinante. Diagonal principal. 4 vezes 0 vezes 1 vai dar 0. 0 vezes 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 0 vezes 6 vai dar 0 novamente. Caraca, deu tudo 0. Menos, abre parêntese. Diagonal secundária. 1 vezes 0 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. E 0 vezes 0 vezes 1 dá exatamente 1. Professor, o determinante dessa matriz vai dar 0 menos 20. Opa, ali é 0 também. Desculpa, aqui no finalzinho, ó. 0 menos 24. O determinante dessa matriz é menos 24, gente. Como é que eu calculo a área, professor? Como é que eu calculo a área? Gente, a área é 1/2 do módulo do determinante. Ou seja, professor, a área vai ser 1/2 de 24. A área desse triângulo vai ser exatamente 12. Nós acabamos de encontrar a área de um triângulo conhecendo-se a localização dos vértices desse triângulo. Cada pontinho daquele representa um vértice desse triângulo. Pegou a ideia aí, ó? Estava aparecendo a formulazinha. Vou fazer outra aqui para você entender. Professor, a área, gente, de um triângulo pode ser obtida a partir de quê, professor? Pode ser obtida por esta relaçãozinha aqui, gente. A área é 1/2 do módulo do determinante que eu consigo montar pelos 3 pontos lá. Está aqui o determinante, ó. XA, YA. Está aqui, professor, ó. XA, YA. Tem aqui, professor, XB, YB, XB, YB. XC, YC, XC, YC. Então, aqui o nosso trabalho era montar a matriz, professor. Vamos calcular aqui, ó. Tá aqui a minha matriz. Vai ser 1, 3, vai ser 2, 5, vai ser menos 2, 4. Completa com 1, 1, 1. E a gente calcula o determinante dessa matriz. Como é que a gente calcula o determinante dessa matriz? Repete as duas primeiras colunas. 1, 2, menos 2, 3, 5, 4. Vamos lá? O determinante dessa matriz começa aqui multiplicando a diagonal principal. 1 vezes 5 vezes 1 dá 5. 3 vezes 1 vezes menos 2 vai dar menos 6. 1 vezes 2 vezes 4, professor, dá exatamente 8. Menos, abre parêntese. Professor, diagonal secundária. Um vezes 5 vezes menos 2, menos 10. 1 vezes 1 vezes 4 vai dar 4. 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6. Você vai resolver essa conta, você já vai achar o determinante dessa matriz. Professor, o determinante dessa matriz vai ser igual a 5 menos 6 dá menos 1. Menos 1 mais 8 vai dar 7. Ali no outro vai ser menos 10 mais 4 dá exatamente menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Professor, vai ser 7 menos 0. O determinante dá exatamente 7.
E, professor, e a área, professor? Quanto é que vai dar a área? Gente, a área é 1/2 do determinante. A área é 1/2 do módulo do determinante, que deu 7. Professor, a área vai ser 7/2, ou 3,5 unidades de medida. Pegou a ideia? Dá para fazer mais um. Vamos lá. Olha aí, professor. Essa daqui, eu te dei o desenho, eu te dei o plano cartesiano. Ele quer que você encontre para mim a área desse triângulo aqui, ó, que eu estou dando destaque em verde. Ele quer a área desse triângulo aqui, ó. Como é que nós vamos fazer para achar, professor, a área desse triângulo? Você não já conhece os 3 pontos? Você não tem o ponto A? Você não já tem o ponto A, o ponto B e o ponto C? Constrói a matriz, professor. Constrói a matriz. Vai lá, professor. Vou fazer aqui a matriz. Deixa eu ver se eu tenho mais um espaçozinho. Tenho. Quem que vai ser a matriz? Vai ser 1, que é o ponto A, 2, 3, que é o ponto B, e 5 e menos 1, que é o ponto C. Completa com esse 1 aqui. 1, 1, 1. Está aqui, professor, a nossa matriz. Você vai calcular o determinante dessa matriz. Calculando-se o determinante dessa matriz, já está meio caminho para o cálculo da área desse triângulo. Para você ver que dá também para fazer sem aquela fórmula. Base vezes altura dividido por 2. Até porque aqui, quem que seria a base desse triângulo? E, professor, realmente, aqui ia dar um pouquinho de trabalho. Eu ainda poderia usar a fórmula do Herão para calcular a área desse triângulo. Mas antes eu teria que calcular a distância do A para o B, a distância do A para o C, a distância do B para o C. Ia dar muito trabalho. Então, você já está entendendo que se você conhecer 3 pontos, professor, 3 vértices de um triângulo, na realidade, você tem como calcular a área a partir do determinante. Então, vamos calcular esse determinante aqui, professor. Ficou 1, 1, 1. Ficou 2, 3, 1. 2, 3, 1. E o último lá, 5 menos 1, 1. 5 menos 1, 1. Como é que faz mesmo? Repete as 2 primeiras colunas, que é 1, 2 e 5. A segunda coluna, 1, 3, menos 1. Vamos lá ao processo do determinante. Diagonal principal. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3. As paralelas da principal. 1 vezes 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 2 vezes menos 1 dá menos 2. Menos abre parêntese, porque agora a gente vai para a diagonal secundária. Vamos lá. Vai ficar 1 vezes 3 vezes 5 dá 15. 1 vezes 1 vezes menos 1 dá menos 1. E a última multiplicação, 1 vezes 2 vezes 1, que dá exatamente 2. Cálculo do determinante. 3 mais 5, 8. 8 menos 2 dá 6. Menos 15 menos 1 dá 14. 14 mais 2 dá 16. Professor, o determinante aqui vai dar exatamente menos 10, professor. O determinante dá menos 10. A área do triângulo é 1/2, que é a fórmula, vezes o módulo do determinante. Ou seja, vai ser 1/2 vezes o módulo de menos 10, que é 10 positivo. Simplifico o 10 com 2. A área desse triângulo vai ser exatamente 5 unidades de área. Não ficou fácil de vocês acharem a área de um triângulo? Simplesmente utilizando-se do determinante de uma matriz. Você entendeu?
Beleza, professor. Deixa eu ver se dá para fazer mais uma. Fê foi cavar, teacher. Fê foi escavar. Pensei que ainda tinha mais uma para a gente estar discutindo. Você percebeu o que é que deve ser feito? Professor, se eu conhecer, professor, 3 de seus pontos, eu posso estar calculando a área de um triângulo simplesmente utilizando-se dessa relação. 1/2 vezes o módulo do nosso determinante. Como é que nós encontramos a matriz para a obtenção desse determinante? Professor, fica fácil. O senhor pega os pontos, abscissa e ordenada respectivamente, de cada um daqueles pontos. Você coloca aqui o x e o y do ponto A, o senhor coloca o x e o y do ponto B, o senhor coloca o x e o y do ponto C. Encontra a tua matriz. Encontrada a matriz, está lá, professor Elo, ó, montei aqui, ó. Fui lá, calculei o meu determinante, professor. Como é que a gente fez para o cálculo do determinante? Nós usamos o processo do... Sarrus, que é aquele que o senhor completa 2 colunas ali fora, começa multiplicando a diagonal principal e suas paralelas, que é o positivo, menos abre parênteses, multiplica a secundária e suas paralelas. Meus queridos, eu espero que vocês tenham recordado aí o cálculo da área, condição de alinhamento e equação geral da reta. Agora é só fazer o quê? Treinar, 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 para na hora da prova fazer bonito. A gente vai ficando por aqui, desejando a todos aquele boa noite. Fica com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha!